Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim, esteja tudo bem com vocês e as suas famílias nesse período de isolamento social pelo qual nós passamos. Estou aqui gravando a segunda parte dessa série, né, lá do capítulo que é Sociologia do Anthony Giddens, agora especificamente discutindo dois pontinhos. Ali, o trecho que ele comenta a respeito do desenvolvimento do pensamento sociológico, e para falar do primeiro autor aqui, dentre os chamados pais da sociologia, que é o Auguste Comte. Ok? Então, primeiramente, o que o Giddens faz? Ele chama atenção para duas questões marcantes na estruturação do campo de investigação que nós chamamos de sociologia, que a primeira coisa é que existem, né, muitas perspectivas diferentes para se entender os fenômenos sociais. Existe, portanto, uma grande variedade de abordagens possíveis dentro da sociologia. Não existe um único tema de pesquisa, não existe uma única maneira de se observar, uma questão específica pode sofrer uma série de interrogações diferentes a partir de perspectivas teóricas e investigativas diferentes. Então, isso que a gente está vivendo aqui agora, por exemplo, que são os reflexos diretos e indiretos da pandemia da Covid-19, por exemplo, podem ser objeto de diferentes indagações sociológicas. Então, por exemplo, o próprio isolamento social que a maioria de nós está vivenciando agora pode ser objeto de uma interrogação sociológica, principalmente se a gente parar para pensar quais seriam os reflexos desse processo de isolamento social para a vida das pessoas em termos da própria estrutura social, entende? Então, há pessoas que estão impedidas de trabalhar, outras pessoas estão trabalhando em casa, como é o meu caso aqui agora, estou produzindo esse material para enviar para vocês, ou seja, a maneira como eu trabalho foi alterada, mas outras pessoas estão literalmente impedidas de trabalhar, outras são obrigadas a trabalhar, estão nos hospitais, estão na segurança pública, etc. Outras sequer têm trabalho e, portanto, não têm acesso a nenhum tipo de remuneração, o que as coloca em estado de vulnerabilidade social. Entendem? Como é que uma questão ela tem diversas possibilidades de problema que podem ser observados também a partir de diferentes pontos de vista. Em termos de teorias sociais, podem ser observadas, por exemplo, a partir de teorias que levam em consideração a divisão social do trabalho, outras que partem do pressuposto que os conceitos de classe devem ser colocados como elementos para análise e por aí vai. Você tem uma série de possibilidades, né? E uma série de possibilidades também a respeito da interpretação dos resultados que cada uma dessas pesquisas podem, né, trazer. Como é que os pesquisadores também, no campo da sociologia, vão dialogar entre si a partir de diferentes resultados, decorrentes de diferentes métodos e tributários de diferentes teorias sociais. Aí o Giddens nos diz o seguinte, que as teorias implicam a elaboração de interpretações que podem ser usadas para explicar uma ampla gama de situações empíricas ou factuais, né? Ou seja, questões que estão ocorrendo no cotidiano, questões que ocorrem a partir da prática social ativa, e que nós precisamos dessas teorias para nos ajudar a conferir sentido a muitos fatos que a gente observa todo dia. Ao contrário da afirmação popular, os fatos não falam por si mesmos, realmente não falam por si mesmos. Muitas pessoas dizem que na prática a teoria é outra. Já ouviram esse tipo de expressão? Pois é, a gente precisa de ter uma base teórica consistente para muitas vezes conseguir interpretar corretamente aquilo que a prática social nos traz. Muitas vezes, inclusive, porque nós naturalizamos as nossas práticas sociais. Muitas de nossas práticas sociais estão sendo alteradas agora. No primeiro vídeo, por exemplo, eu mencionei o fato de eu ter acordado, preparado um café para mim, minha esposa, etc, etc. Mas esse fato já é uma implicação em determinados rituais que eu narrei como pessoais e não são. Então, o fato de eu estar em casa, ter preparado o café e ter tomado café junto com minha esposa, por exemplo, já é uma alteração da estrutura social, que não é a minha.
que é a de muitos de nós, que muitas vezes não tem tempo para dividir um ato como esse com a própria família. Ou seja, que executa atos como tomar café da manhã ou tomar o café fora de casa, no trabalho ou em outro espaço. Né? Isso já é uma questão. Uma série dessas questões, elas dependem muitas vezes da existência de teorias que possam fundamentar as nossas observações. Sem uma abordagem teórica, portanto, fica muito difícil a gente interpretar a prática social em si e muitas vezes os resultados das pesquisas, independentemente daquilo que nós elegemos como nossa metodologia para poder prospectar os dados, por exemplo, de como a vida das pessoas está sendo alterada por conta do isolamento, por conta da pandemia da Covid-19, etc, etc, etc. E muitas vezes depende o quê? De reflexões que são lá da imaginação sociológica, que a gente discutiu no momento anterior, ou que são de natureza filosófica, né? Ou seja, que sejam fruto de uma atitude filosófica. Atitude filosófica e imaginação sociológica são duas questões muito parecidas, porque ambas têm o mesmo sentido, que é o quê? Desnaturalizar a realidade. A gente precisa tentar entender, enxergar as coisas que não são evidentes, para além daquilo que é o mundo prático, que é o mundo que a gente vivencia a todo instante. Obviamente que isso gera em nós curiosidade. E obviamente que essa curiosidade existente entre nós, seres humanos, levou a uma série de indagações, né? O impulso para o surgimento da sociologia vem da nossa própria curiosidade, de nós, seres humanos, em relação às transformações que ocorrem à nossa volta, né? Algumas transformações importantes, por exemplo, ocorreram lá entre fins do século XVIII e início do século XIX, especialmente porque movimentaram as estruturas então existentes. Modificaram, por exemplo, o peso que as questões religiosas elas tinham, do pensamento religioso, tinha na estrutura social aqui no Ocidente, né? Colocando em maior evidência, por exemplo, o chamado pensamento científico. A gente tem, portanto, aí a influência de duas revoluções, como cita o Giddens no texto dele, nesse processo de transformação. De um lado, a Revolução Francesa, de outro, a Revolução Industrial. Né? Processos que ocorreram ali na Europa, no finalzinho do século XVIII, mas que têm reflexos ao longo do século XIX, ao longo do século XX e mesmo nos dias de hoje. A Revolução Francesa é uma revolução do ponto de vista político, movimenta os valores morais e políticos ali ao longo do século XIX, não apenas no momento que ela ocorre, né, ela é um processo que se inicia no final do século XVIII na França, mas que tem reflexos em todo o mundo político e moral ao longo do tempo. Ou seja, valores que são seculares, ou seja, não religiosos, como liberdade e igualdade, são colocadas em pauta de maneira muito fundamental, talvez pela primeira vez. De outro lado, a gente tem a Revolução Industrial, que lida com a estrutura social, a Revolução Industrial lida com a estrutura social e econômica do mundo ocidental de maneira muito violenta, né? Inclusive a partir na internacionalização do capitalismo no século XIX, isso traz uma série de mudanças à maneira como as pessoas vivem. Por exemplo, muitas pessoas migraram do campo, das regiões rurais para as cidades, para atuar nessa indústria nascente. As cidades se movimentaram em termos de transformação de maneira muito violenta, em um espaço de tempo que podemos considerar muito curto, e isso, obviamente, trouxe implicações muito sérias à vida das pessoas, tanto do ponto de vista como elas se relacionavam entre si em comunidade, mas também outras como o ambiente no qual elas viviam, a saúde, né, que foi completamente transformada, uma série de questões podem ser pensadas a partir daí. Essas questões, portanto, elas são um impulso para a gente pensar como é que o modo de viver das pessoas foi sendo alterado por esse processo de estruturação social trazido por essas duas revoluções. E como, né, houve a emergência de um pensamento que recorria mais a partir daí à ciência em detrimento
do pensamento religioso ou das práticas religiosas. Muitas pessoas podem discutir questões a respeito disso, que as pessoas se desespiritualizaram a partir daí, por exemplo. Sociologicamente, a gente pode pensar nisso também, né? Mas essa emergência da ciência, ela traz uma série de questões novas, inclusive aqui nesse campo da sociologia. Se a gente for pensar, por exemplo, na obra desse senhor Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, ou mais popularmente conhecido como Auguste Comte, viveu ali entre 1798 e 1857, portanto, no tempo quente ali dessas transformações trazidas pelas duas revoluções, né? E as indagações dele, em grande sentido, são de fato geradas pelos reflexos dessas duas revoluções. O Comte tentou criar uma ciência da sociedade que pudesse explicar, assim como as ciências chamadas de naturais, tudo aquilo que estava acontecendo. E ele acreditava que, assim como a física, a química tinham leis universais para explicar os fenômenos da natureza, poderia ser criada uma ciência que fizesse a mesma coisa. Ter leis universais para explicar o funcionamento da sociedade. Né? Do mesmo jeito que a física newtoniana explica, por exemplo, a gravidade, a sociologia, né, explicaria por que as sociedades funcionam do jeito que funcionam, porque as pessoas vivem do jeito que vivem, etc, etc. O Comte, ainda que o Comte reconhecesse que cada disciplina científica teria ali seu próprio objeto de estudo, a física, a química, a matemática, a sociologia, ele argumentava que esse estudo poderia ser feito usando-se a mesma lógica que seria comum a todo método científico, ou seja, revelar as chamadas leis universais. Ele acreditava que toda ciência poderia fazer exatamente a mesma coisa, né? Revelar aquilo que seria fundamental para entender o funcionamento do mundo. Ele acreditava que a descoberta de leis no mundo natural nos permitiria controlar e prever os acontecimentos a nosso redor, descobrir leis que governavam a sociedade humana, portanto, poderia nos ajudar a moldar o nosso destino e melhorar o bem-estar da humanidade. Ele acreditava, portanto, que se a sociologia pudesse descobrir quais eram ali as leis universais que regiam o funcionamento das sociedades, que a sociologia, por exemplo, podia ditar quais seriam os mecanismos para intervir diretamente no funcionamento da sociedade, para evitar determinados problemas, por exemplo, como se fosse algo assim, né? Uma chave que você pudesse utilizar, prevendo inclusive problemas que aconteceriam. A coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? Ou mais incerta do que isso. Assim, ele estipulou que, ao aplicar a mesma perspectiva metodológica das chamadas ciências naturais, a sociologia se tornaria uma espécie de ciência positiva. A sociologia observaria os fenômenos sociais, tais como a química, a física, por exemplo, observaria os seus objetos de estudo lá e dali tirariam aquilo que seriam as suas chaves de compreensão, ou seja, as chamadas leis universais. Então, tal coisa acontece desse jeito, que reage com outro, e daí eu tenho um esquema explicativo que sempre pode ser usado. Ou seja, o processo de estruturação social foi negligenciado por ele nesse sentido. Né? É uma das coisas que a gente pode pensar aqui. Essa perspectiva proporcionaria a produção de conhecimento sobre a sociedade com base em evidências empíricas obtidas com observação, comparação, experimentação ao longo do tempo. Então, pensemos o seguinte: se as coisas pudessem ser feitas dessa maneira como proposto pelo Comte, nós poderíamos, digamos assim, prever o futuro da sociedade, né? Existem uma série de estudos que tentam fazer isso, né? Fazem o quê? Não fazem previsões, mas fazem projeções. E no caso ele acreditava que as leis universais nos diriam exatamente aquilo que poderia acontecer. Então, em sala de aula, eu cheguei até a dar o exemplo de um filme, que é o Minority Report, que é um filme com o Tom Cruise, que criam lá um sistema de previsão de assassinatos nos Estados Unidos e tal, em que a ciência ela consegue prever a possibilidade de um crime, né, ou a ocorrência de um crime antes dele acontecer, e a polícia chegava lá e prendia o pessoal antes. É uma viagem parecida, é um exemplo perigoso, mas
que talvez seja interessante para a gente pensar. Como é que ele pensava que as leis universais para a sociedade poderiam prever, por exemplo, isso. Em quais comunidades poderia haver um pico de crime em um determinado momento? Uma espécie de determinismo, entende? Que é muito perigoso, inclusive. Mas, continuando aqui, ele acreditava o quê? Que aquela sociedade ali do século XIX que ele estava observando passava por uma mudança entre dois modelos. Um modelo ele chamou de teológico-militar, era um modelo de organização da sociedade baseado na religião e nas estruturas militares, e a partir daquele momento ali, estava migrando para um outro modelo de organização que ele chamou de modelo científico-industrial, ou seja, as transformações políticas, econômicas e sociais, trazidas pelas duas revoluções, provocariam essa mudança de modelo de organização social ali naquele instante, né? E aí, para entender isso, ele estipulou uma teoria que foi chamada de Lei dos Três Estágios. A ideia dele era o quê? Pensar que as sociedades humanas, né, e ele está pensando ali como modelo a sociedade ocidental, europeia especificamente, que as sociedades humanas passaram por processos de mudança ou processos de desenvolvimento diferentes. E ele faz uma previsão, inclusive, né? Olha, nós saímos de tal lugar, passamos por outro e vamos caminhar para um determinado destino. E ele diz que esse processo está dividido em 3 fases, especificamente, que é o que ele coloca nessa chamada lei dos 3 estágios. Todas as sociedades humanas teriam passado por um primeiro estágio, que seria o teológico, onde imperaria o pensamento guiado por ideias religiosas e pela crença de que a sociedade era a expressão da vontade divina, ou seja, no momento que as pessoas não têm instrumentos para compreender os fenômenos da realidade, por exemplo, da natureza e da própria organização social, tudo é tributado a Deus. Ou seja, a explicação para qualquer coisa que eu não sei, eu digo que é o sobrenatural. Né? Isso valeria para ele, para todas as sociedades humanas, mundo afora. Ou seja, de princípio, nós vivemos estado teológico. A gente não tem explicação para as coisas. Então, a melhor explicação para as coisas é que isso é produto de uma entidade sobrenatural. O segundo estágio, ele chamou de estágio metafísico, que teria sido alcançado por volta da época da Renascença, caracterizado pelo reconhecimento da sociedade em termos naturais e não sobrenaturais. É o nascimento da ciência. Então, o que ele está dizendo? Olha, ali por volta período que abarca entre ali os séculos 17, 18, etc. Você tem, ou antes, né, ali no século 15, 16, até o 17 tem a Revolução Científica, você tem o nascimento da ciência. E o nascimento da ciência começa a indicar que as chaves de explicação para a realidade não estão nas crenças religiosas, pura e simplesmente. Está no pensamento racional, né? Então, por isso que está colocado aqui, né? A sociedade, né, reconhece que a realidade tem que ser compreendida em termos naturais e não sobrenaturais. E nesse sentido ele chama atenção para as chamadas ciências naturais, que elas começam a desenvolver as indagações que vão produzir as primeiras respostas que ultrapassam ali os dogmas religiosos, por exemplo, né? Ou os mitos religiosos, ou mágico-religiosos. E, por fim, esse processo teria como último estágio de desenvolvimento o chamado estado positivo, que seria o pleno desenvolvimento das ciências da razão humana, que nos levaria àquilo que o Comte chamou de sociedade positiva. É uma previsão. Né? Ele previu o quê? Que o amadurecimento das ciências nos levaria a um estado de desenvolvimento superior. E esse estado superior seria o quê? A chamada sociedade positiva. A ciência teria domínio de todas as leis universais, portanto, ela conseguiria prever todos os problemas e solucioná-los. Teria chave de resposta para absolutamente tudo. E a sociologia se tornaria a ciência mais importante desse processo de desenvolvimento humano. Né? A ideia do Comte era essa, a previsão dele era essa.
A teoria sociológica positivista desenvolvida ali pelo Comte acabou por ser transformada, no fim das contas, em algo que não tem a ver com esses pressupostos racionais que ele indicou na lei dos 3 estágios, porque as ideias do Comte foram transformadas em uma religião, conhecida como religião da humanidade. Né? Coloquei D aqui, mas é da. Essa nova religião teve como principal pilar de sustentação o embasamento científico, sendo a sociologia a sua principal referência. Não deixa de ser algo bastante contraditório, né? Pensando especificamente na lei dos 3 estágios do Comte, por exemplo, quando ele diz que a racionalidade ela nos transforma e nos levaria para a sociedade positiva, né? A ciência acaba sendo, vamos dizer assim, a crença principal ou a sabedoria humana, né? Se transforma em principal divindade cultuada por essa igreja da humanidade criada ali pelo próprio Comte, né? E que tem representação aqui no Brasil. Aqui, um templo da Igreja da Humanidade, lá no Rio de Janeiro, na rua Benjamin Constant. E observem aqui no frontispício do prédio, né? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. São questões que estão ali na teoria kantiana, né? A teoria positivista. O amor, até pensando na lei dos 3 estágios, é o estágio inicial, é o princípio inicial, porque ele é subjetivo. A ordem é metafísica, a ordem é estruturada a partir do conhecimento científico para termos o progresso por fim, ou seja, a sociedade positiva, né? Seria o destino, né, da lei dos 3 estágios, o último estágio. E essa aqui é uma foto do interior, né, lá do Templo da Humanidade, ou da Igreja da Humanidade, lá no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a nossa fonte foi o capítulo do Guides, a obra do Guides, mais especificamente o primeiro capítulo desse livro, que é Sociologia, né, o que é Sociologia, né? Eu espero que o vídeo tenha ajudado, mais uma vez, espero. Ele durou mais tempo que eu deveria, mas foi necessário. Se vocês sentirem dificuldade, por favor, entrem em contato, pelos canais serão disponibilizados. Um grande abraço para todo mundo, espero que todos se mantenham bem. Vamos sair dessa. Um grande abraço. Tchau, tchau.